Olá, seja muito bem-vindo ao canal Livros e Mais. Eu sou o Roberto e nesse vídeo eu estarei falando sobre o livro Pense Melhor, do autor Tim Hurson. Descubra o pensamento produtivo e como ele pode te ajudar a chegar em soluções criativas para seus desafios, de forma mais rápida e eficiente. Quem não quer aprender a resolver problemas de forma mais fácil e utilizar sua capacidade mental a fim de facilitar a criatividade e geração de ideias? Pois essa é a proposta feita pelo autor em seu livro Pense Melhor, com a apresentação do pensamento produtivo. Ele narra o contexto em que o pensamento produtivo foi criado, passando pelo princípio, ideias e teorias, para depois expor o modelo na prática. O pensamento produtivo é uma metodologia de pensar de forma produtiva na resolução de problemas e pode ajudar você e sua equipe a chegarem rapidamente às soluções criativas para seus negócios. Gostou desse tipo de conteúdo? Então já siga o canal e ative as notificações para assim você não perder os nossos próximos vídeos. Benefício do pensamento produtivo. Ressalta que nada é perfeito, ou seja, não existe nada no mundo que não possa ser melhorado, e você conseguir ter um pensamento produtivo pode te ajudar a enxergar de forma mais fácil soluções para problemas do dia a dia. Na era da internet, todos têm acesso fácil, rápido e quase sem custo a todas as informações. Portanto, o conhecimento está deixando de ser um grande diferencial no mundo atual. O que passa a diferir as pessoas não é quem sabe mais, mas quem pensa melhor. O modelo do pensamento produtivo é um método que pode ser ensinado e aprendido, e por isso qualquer pessoa disposta pode aprender a pensar de forma diferente e aumentar sua competitividade no mercado. Barreiras que nos impedem de sermos criativos e eficazes. O pensamento profundo, aquele que demanda verdadeira concentração, é um trabalho árduo. O nosso cérebro consome 20% do oxigênio e calorias que queimamos diariamente, apenas para funções básicas de se manter vivo. Para economizar energia, o cérebro usa 3 artifícios: ou ele fica disperso, ou em estado de reação, ou apenas segue padrões. Tudo isso para evitar o difícil trabalho de pensar. Apesar de serem úteis para o dia a dia, esses 3 mecanismos do cérebro para economizar energia ou poupar trabalho servem como barreiras para pensamento produtivo, para a criatividade. Ele traz em seu livro o exemplo de uma solução do problema de uma caneta que não escreve no espaço por falta de gravidade. Enquanto os Estados Unidos gastaram uma fortuna e muito tempo para desenvolver uma caneta que funcionasse, os soviéticos conseguiram resolver o problema simplesmente utilizando um lápis. A solução poderia ser simples, fácil e barata, mas a barreira da criatividade e a regra de sempre tentar desenvolver algo com a tecnologia impediu que os americanos pensassem em utilizar o lápis como solução. Pensamento produtivo e reprodutivo. De forma bem simples, diz que o pensamento reprodutivo se concentra em refinar algo que já sabe, enquanto o produtivo é focar em gerar novas coisas, novas respostas, novas soluções. O pensamento reprodutivo é a reação de algo que já se conhece. Um certo estímulo vai sempre causar a mesma reação. São como repetições, em que se faz algo pois é assim que sempre foi feito. Isso pode ser bom para ganhar tempo em funções básicas, mas em outras funções pode inibir oportunidades de melhoras. O pensamento produtivo, por sua vez, cria algo novo. Pensa em uma opção melhor, mais eficiente, mais criativa de reagir ao estímulo. O pensamento produtivo muda nossa forma de ver o mundo, não apenas lidar com as mudanças, mas criar mudanças. Consiste em utilizar da melhor forma o pensamento criativo e crítico. Isso se faz afastando completamente um dos pensamentos para focar e potencializar o outro. Primeiro, usamos o criativo para gerar o máximo de ideias e soluções.
para apenas depois voltarmos ao pensamento crítico para avaliar sua aplicabilidade. Investigar os problemas versus saltar para conclusões. Saber algo pode ser considerado como um dos maiores obstáculos do pensamento produtivo. Quando uma pessoa já sabe como fazer algo, ela pode impedir outra de criar um jeito novo e mais eficiente de resolver aquela situação. A ideia do pensamento produtivo é que, mesmo quando nos deparamos com uma resposta óbvia, continuemos questionando, perguntando e investigando. Respostas óbvias e pré-estabelecidas nos impedem de pensar. Brainstorm, bom e ruim. A ideia é de que existem dois tipos de brainstorm, o bom e o ruim. O ruim é aquele em que as ideias já estão automaticamente classificadas como boas ou ruins, e estas últimas são descartadas. Já o brainstorm bom, todas as ideias são válidas, aceitas e colocadas como possibilidades. Nele, o pensamento crítico é deixado de lado em um primeiro momento. O autor diz que pesquisas mostram que, em um brainstorm bom, as ideias são divididas em 3 partes que seguem cronologicamente. Na primeira surgem as ideias usuais. Na segunda, as ideias começam a ousar e fugir do comum. E por fim, na terceira, as ideias são realmente fora da caixa. E é aí que, na maioria das vezes, aparecem as melhores ideias e as soluções mais criativas. Para montar a teoria do modelo do pensamento produtivo, criaram as 6 etapas do pensamento produtivo. Primeira etapa: o que está havendo? De acordo com o livro Pense Melhor, essa etapa consiste em realizarmos 5 perguntas para resolver um problema. Primeiro, qual é o anseio? O que precisa ser corrigido ou aprimorado? Segundo, qual é o impacto? Como esse problema pode abalar as pessoas? Terceiro, quais são as informações? O que temos de informação do problema? Quarto, quem está envolvido? Quais são as partes interessadas? Quinto, qual é a visão? Focar em como seria o ideal. Segunda etapa, o que é sucesso? Nessa etapa, o foco é no futuro. É importante visualizar o problema já resolvido. Qual é a sustentação dessa solução? O que seria o sucesso? Aqui é preciso idealizar uma estrutura para a solução. Terceira etapa, qual é a pergunta? Continuando o método pensamento produtivo, é preciso saber identificar quais as perguntas que precisam ser respondidas para que o futuro da etapa anterior seja alcançado. Questione o que é preciso fazer, conseguir, criar ou mudar para que no futuro a resposta almejada se torne possível. Quarta etapa, gerar respostas. Aqui você busca respostas para todas as questões levantadas na etapa anterior. Quais são as respostas mais promissoras? Você deve explorá-las, mesmo que as respostas ainda não se pareçam com a solução final do produto. Continue trabalhando. De acordo com o livro, é preciso explorar e aprofundar todas as respostas mais promissoras para poder estruturar sua solução. Quinta etapa: forjar a solução. Somente nessa etapa, depois de se aprofundar ao máximo em suas respostas, é possível criar uma solução para o problema proposto, com as melhores ideias desenvolvidas na etapa anterior. Se molda uma solução real. É preciso avaliar o potencial das ideias, comparando-as com os critérios da segunda etapa. Depois de identificar a solução que melhor se encaixa, é preciso testá-la e refiná-la até ter uma solução sólida. Sexta etapa: alinhar recursos. Nessa etapa, define-se o que é necessário para implementar a solução. Quais recursos, ações, medidas e alterações precisam ser feitas para que a solução criada na quinta etapa seja possível. Ao terminar a última etapa, você tem um plano de ação realista para a execução da solução, levando em conta as suas variáveis, necessidades e partes envolvidas. Prática.
O modelo do pensamento produtivo é um método que foi desenvolvido com base em muito estudo e já funcionou em diversas situações. Porém, como toda teoria, ele pode não se adequar e está sempre sujeito a mudanças e adaptações. O autor compara o método a uma disposição, dizendo não ser engessado, mas adaptável à realidade de seus problemas. Lembrando que não pode haver pressa para gerar resultados criativos e que encontrar respostas erradas por pressa é contraprodutivo e um desperdício de tempo. Afirma que o modelo de pensamento produtivo é indicado apenas quando é preciso ter novas ideias para enfrentar desafios. Quando uma nova ideia não se faz necessária, o método não precisa ser aplicado. A prática leva à perfeição, e o pensamento produtivo e a criatividade podem ser treinados e aperfeiçoados. Se conseguir identificar uma área em que seu universo poderia ser aprimorado, ponha o pensamento produtivo à prova. Quanto mais usá-lo, mais natural ele se tornará. Mais afinado você ficará e mais vantagens poderá extrair dele. Lembrando que esse vídeo é apenas um recorte, então compre o livro. Lá tem muito mais conteúdo que sim te ajudará a desenvolver o modelo do pensamento produtivo. Aqui no primeiro comentário do vídeo tem um link com a oferta do livro. Siga o canal e ative as notificações para assim você não perder os nossos próximos vídeos. Muito obrigado pela sua companhia, tenha um excelente dia e até mais!